Amém, irmãos. Quantos estão felizes aí? Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Pode sentar-se. Amém. Irmãos, essa noite o pessoal do Rema está aqui. Eu quero falar um pouquinho antes para vocês sobre o Rema. É uma escola de treinamento bíblico. E a gente pensa que às vezes é só para quem quer ser ministro da palavra, para quem quer ser um obreiro na igreja. Mas a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos nós. Isso está incluído você. Lá não fala assim que todos sejam salvos e os pastores cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não está falando isso. Então, tem pessoas que entram lá, e a maioria delas entra de um jeito e saem transformadas, porque a palavra de Deus transforma, irmãos. Lá é um intensivo, de 2 anos, você estudando segunda, quarta e sexta a palavra de Deus, das 8 às 10 da noite, e onde você é impactado, a palavra de Deus entra no seu coração, você é transformado, e quando acaba, você fica com saudade de ter mais. Mas aí é a hora onde você começa a ter que ministrar isso na vida das pessoas, aquilo que você aprendeu, E eu sei que muitos aqui não têm disponibilidade, às vezes, de tempo para ir, ou de dinheiro. Mas nós cremos num Deus rico, amém? Um Deus que é o Deus do ouro e da prata. E esse Deus, Ele fala que Ele supre todas as nossas necessidades. E conhecer a palavra de Deus é uma necessidade. Não é uma opção. Se alimentar da palavra, irmão, não é opcional. É necessidade. Então Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Às vezes você está pensando assim, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu quero te encorajar a você ir pela fé. E você vai ver que Deus vai te levar até o final. Amém? Que o Senhor vai te segurar nas tuas mãos e vai te dar força e vai fazer você conseguir tempo para ir. O dinheiro, irmãos, é o de menos. Deus já providenciou para nós. Amém? Então, se você puder, irmãos, se esforce para conhecer mais a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer, melhor. Não só aqui no domingo, na terça, na sexta, no sábado, mas também lá na segunda, na quarta e na sexta. Nós devemos nos envolver, irmãos, com a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que se alimentar dessa palavra. Todos os dias você tem que crescer. Uma criança só cresce se ela for alimentada. Se você não se alimentar, você não vai crescer espiritualmente. E no reino de Deus, irmãos, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual não é dada pelo tempo, não é determinada pelo tempo que você tem de crente. Às vezes você tem 20, 30 anos de crente, mas você ainda é um bebê na fé. Você ainda não conhece a palavra, você ainda não conhece como é que é andar em fé, não sabe como é que é andar no Espírito Santo. Então você é levado por todo o vento de doutrina, tudo que falam você pega, tudo que falam você acredita, tudo que falam você ingere, e às vezes vem comida contaminada, e comida contaminada, irmão, vai te fazer um mal e pode até te matar espiritualmente. Então eu te encorajo, eu fiz 2 anos lá, foi uma bênção, terminei, mas eu quero encorajar outras pessoas daqui a irem. A Edna está fazendo, o Tiago está fazendo, o Leinad está fazendo, e eu creio que esse ano outros de vocês farão também. O pastor Gilmar não tem objeção nenhuma para quem quiser fazer. Não vou vir mais na sexta-feira, não tem problema, o pastor Gilmar vai deixar você faltar nas sextas-feiras por esses 2 anos, mas você vai voltar outra pessoa de lá. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Então, se envolva com a palavra de Deus, irmãos, se envolva. Irmãos, aqui fala que Deus, Ele chamou Abrão e deu uma promessa para ele. Falou para ele que faria dele uma grande nação e que engrandeceria o seu nome. Quantos aqui têm promessas de Deus? Todos nós temos promessas de Deus. Se você falar assim, eu não tenho nenhuma promessa, você está mentindo. Você não está conhecendo as promessas que você tem. Mas se você tem muitas promessas, você tem. Abram aí em Gênesis capítulo 15, versículo 7.
Gênesis, do capítulo 15, versículo 7, diz assim, Deus falando para ele, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. O que é herança? Herança é um direito, fala assim, herança é um direito. Mas Abrão tinha direito? Deus acabou de chamar ele e já deu a ele direitos. Deus não deveria dar a ele deveres? Mas a palavra fala que o Senhor prometeu a Abraão aquela terra por herança, por direito. Então, eu quero falar para você, irmãos, que muitas vezes você, quando vem para o Evangelho, nós, quando vimos para o Evangelho, o Senhor, Ele nos abençoa, mesmo sem nós merecermos. Isso chama-se graça de Deus. Graça é favor imerecido, e Deus tem um favor para você, mesmo que você não esteja merecendo, Ele tem, amém? E Abraão, a Bíblia fala que Deus os levou a um alto monte, quer ver? Abram aí também, no capítulo, acho que 14, capítulo 13, versículo 14, Deus o leva a um alto monte e fala para ele o seguinte, 13, 14. Disse-lhe o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Então Deus leva Abraão em um alto monte e manda ele olhar para todos os lados e fala assim, o que você estiver vendo, eu vou te dar. Irmãos, aonde os olhos de Abraão alcançasse, o Senhor daria para ele. O problema, a gente vê que não está em Deus. O problema estava nos olhos, na visão de Abraão. Porque a visão de um homem, ela é limitada. É ou não é? Nós não conseguimos enxergar muito longe. Mas o Senhor falou para ele, aonde você conseguir ver, Abraão, eu vou te dar. Só que, como a gente sabe que a nossa visão humana, ela é limitada, Deus, Ele nos deu uma visão espiritual, para que a gente possa enxergar mais longe. Fala assim, Deus me deu uma visão espiritual. E essa visão, irmão, se chama fé. A fé são os olhos do teu espírito. E Deus está falando para você hoje, que aonde você enxergar com fé, o Senhor vai te dar. E Deus fala para Abraão no próximo, nos outros 2 versículos, Abraão, agora você vai e percorre toda a terra, na sua largura e no seu comprimento, porque eu vou te dar esta terra. Então Deus, ele sabia que a visão dele era limitada, e Deus fala, agora você vai e percorre toda a terra, na largura e no comprimento, porque onde ele conseguisse enxergar, onde ele olhasse, seria dele. Mas nós, irmãos, não somos como ele. Nós hoje temos os olhos da fé. A Bíblia fala assim, Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus, quem aqui está se aproximando de Deus? Creia que Ele existe. Você crê que Ele existe? E é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Abençoador daqueles que o buscam, daqueles que creem que Ele existe. Pastor, mas eu não fiz nada para merecer essas bênçãos de Deus. Não foi pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo. É pelo que Ele fez e não pelo que você fez, que você recebe pela fé o que Deus tem para você. As tantas 1000 promessas que o Senhor tem são para você. E muitas vezes, irmãos, o problema está nos nossos olhos. A gente ainda não consegue enxergar espiritualmente as situações. A gente não consegue enxergar espiritualmente os problemas. E a gente coloca os nossos olhos limitados até um determinado ponto. Jesus levou nossas dores, enfermidades na cruz, não levou? Jesus levou nossas doenças na cruz, não levou? Ele levou todas as doenças. Não ficou nenhuma para trás, irmão. Nem a dengue, nem a AIDS, que não existiam naquela época, não ficaram para trás. Todas elas foram levadas na cruz.
Só que o problema, irmão, é o quanto você consegue enxergar que você é curado. O problema são os teus olhos espirituais. O problema é a tua fé, aonde a tua fé alcança que você é curado. Porque a gente tem visto dentro da igreja pessoas vivendo de enfermidades a enfermidades. Sai uma enfermidade e entra outra, porque os olhos estão limitados. Ele não consegue crer verdadeiramente que é curado. Ele não consegue crer verdadeiramente que o Senhor Jesus levou na cruz as enfermidades. Irmão, não é para você crer que você vai ser curado, você tem que crer que você já foi curado. Que agora você tem que andar em saúde divina. Que agora as enfermidades não podem mais contra você. A gente tem visto aí um pânico por causa de um mosquito. O Brasil inteiro em pânico por causa da dengue, por causa da chikungunya, por causa do zika, por causa disso, por causa daquilo. Mas, irmãos, eu falo para vocês, se aquele mosquito me picar, ele vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Irmão, Paulo foi picado por uma víbora. E todo mundo estava esperando ele cair duro e morrer. Mas a fé dele estava em Deus. A fé dele era que ele era curado. Agora a gente fica com medo disso, com medo daquilo outro. A palavra de Deus fala, meu irmão, para você 366 vezes, não temas. Você não pode temer nada, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, irmão, é o pior vale que você pode entrar. É o pior dos vales, é o da morte. Mas ainda que você esteja passando por ele, a palavra fala, não temas. Porque o Senhor é contigo. E agora o mosquito me picou, agora eu vou morrer, agora vai acontecer aquilo outro. Vai não, irmão, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. A tua fé, irmão, é a vitória que vence o mundo. Vence todas as coisas do mundo. Você não precisa temer, você precisa crer. Fala assim, eu não preciso temer, eu preciso crer. Irmãos, nós precisamos aprender a crer na palavra de Deus. A gente dá mais ouvidos e mais crédito ao que as pessoas falam, do que ao que Deus fala para nós. Aleluia. Hebreus 11:1 fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Você não consegue ver com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, você já está vendo. Convicção daquilo que você não consegue ver. Você consegue ter essa convicção, irmãos? Fé é certeza, fé é convicção. E você precisa andar em certeza e em convicção do que a palavra de Deus fala ao teu respeito. O maior problema da igreja no Brasil hoje e no mundo é não saber quem ela é em Cristo. Se nós, irmãos, estamos em Cristo, nova criatura somos, amém? Deixa eu perguntar, Jesus Cristo andou doente? E você está nele e está doente por quê? Jesus Cristo teve falta de alguma coisa? E por que é que você está tendo? Jesus Cristo foi amaldiçoado com as palavras de alguém? Então por que você está com medo das palavras dos homens? Irmãos, não importa o que falem de você, você está em Cristo. Você está guardado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Os teus olhos espirituais, irmãos, precisam ver além do que os olhos naturais estão vendo. Jesus virou para os discípulos e falou assim, olha, vocês estão falando que faltam apenas 4 meses para a colheita. Vocês estão falando que faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, ergam os vossos olhos e vede que a colheita já está pronta. Irmãos, aos olhos humanos, havia ainda 4 meses pela frente. Mas Jesus falou, já está pronto. Toma posse. É seu. Erga os teus olhos. Tomé não cria que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos falaram, deram testemunho, mas nada adiantou. Ele não conseguia acreditar naquilo. E ele falou, se eu não tocar nos sinais dos cravos, de maneira nenhuma eu vou acreditar. E com a porta fechada, Jesus entra naquele ambiente. E fala, Tomé, toca aqui. E Tomé toca nele, irmãos. E Tomé crê em Jesus naquela hora. Mas Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, porque tu me vistes, tu crestes. Eu, porém, vos digo. Aí ele fala para todos, eu, porém, vos digo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Irmão, você não precisa ver com os olhos naturais, você precisa crer. Jesus não falou assim, ó,
bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Ele não falou não me viram. Ele falou assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele estava englobando muitas coisas. E isso também estava incluso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Mas ele falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você não precisa ver para crer. O ímpio precisa ver para crer. Você não. Você tem a fé. Deus te deu a fé. Você precisa crer, para depois você ver acontecer na sua vida. Quantos aqui, irmãos, querem andar de fé em fé? Você dá um passo na fé, irmãos, é você dar um passo no desconhecido muitas vezes. Tendo certeza que o Senhor vai colocar a sustentação para você. Cada passo que você der na fé, vai te autorizar a dar um outro passo. Ninguém consegue andar sem dar um passo de cada vez. É de fé em fé, caminhando na fé. O meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pelos teus olhos espirituais. Aleluias. Sabe que muitas vezes a gente não consegue se enxergar como a gente tem que se enxergar. Provérbios 23:7 fala assim que, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, o jeito que você se imagina por dentro, é assim que você é. Ou seja, você é exatamente por fora o que você é por dentro. Você é exatamente por fora o que você crê por dentro. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que você é uma nova criatura. Você agora tem que se olhar não como homem normal, natural. Você tem que se olhar como homem espiritual. O pastor Gilmar falou aqui domingo, quem é nascido do Espírito é Espírito. Você tem uma carne, mas você agora é Espírito. E você precisa se ver como homem e mulher espiritual. Você precisa se ver como homem e mulher curada. Você precisa se ver como homem e mulher que é luz nesse mundo. Você não está aqui nesse mundo, irmão, para ser mais um. Você está aqui para ser a diferença nesse mundo. Nós precisamos andar como Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você não tem que ser imitador de Zaqueu. Você não tem que ser imitador da mulher de fluxo de sangue. Você não tem que ser imitador do paralítico. Você não tem que ser imitador dessas pessoas. Você tem que ser imitador de Cristo. Andar nas pegadas de Cristo. Andar como Ele andou. Fazer as mesmas obras que Ele fez. E obras maiores ainda. Desfazer as obras do diabo. O diabo está entrando nas casas dos crentes, cirandando, fazendo um reboliço, destruindo. E o crente está assim, graças a Deus por isso. Não, mas a Bíblia está falando que eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Irmãos, se o pastor Elner me dá um presente, amém? Eu recebo. Se o pastor Elner me dá um presente, eu vou agradecer ao pastor Gilmar? Vou ou não? Eu tenho que agradecer para quem? Então quando a Bíblia fala assim, dê graças a Deus por tudo, eu tenho que agradecer a Deus tudo que Ele me dá. E não tudo que o diabo me dá. O diabo está roubando, matando, destruindo, eu estou graças a Deus. Oh Deus bom. Irmão, você tem que dar graças a Deus por tudo que Deus te dá. E a Bíblia fala assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Deus, Ele está trazendo coisas boas para você. As coisas de ruim que o diabo está trazendo e está destruindo a sua vida, irmão, não é de Deus. Jesus estava dentro de um barco, dormindo com seus discípulos, e veio de repente uma tempestade e assolou aquele barco. Os discípulos, apavorados, com medo de morrer, chegaram, Jesus, acorda, acorda Jesus. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Aí Jesus acordou, discípulos, isso aí é a vontade de Deus, deixa eu dormir. Foi assim? Dê graças pela tempestade. Foi assim que Jesus falou? O que Jesus disse? Jesus se levantou e repreendeu a tempestade. Você tem que se levantar, irmão, e repreender a tempestade na sua vida. Só que a gente está querendo que Jesus repreenda. Não, Jesus, repreende a tempestade por mim. A primeira coisa, irmão, depois que Jesus repreendeu a tempestade, Ele foi nos discípulos e repreendeu os discípulos. E falou para eles assim, aonde está a vossa fé? Ou seja, por que vocês não repreenderam o vento? Por que vocês não repreenderam a tempestade? Por que vocês foram me acordar? Só que a gente só vê aquela parte, irmãos, em que os discípulos falam assim, quem é este que até as ondas e o mar lhe obedece? Mas Jesus está falando assim, você pode repreender a tempestade. Você tem autoridade dada por Deus. Só que a gente fica incomodando o pastor, ligando 3 horas da manhã, 4 horas. Pastor, vem aqui repreender o demônio.
Irmão, você tem autoridade para repreender o demônio. É verdade. Você sabe que você tem autoridade? Que você não precisa ficar acordando o pastor 3 horas da manhã? Se você está no propósito de Deus, se você está na presença de Deus, o Senhor está te guardando. As tempestades virão. Nós não estamos isentos da tempestade, mas ela vai vir para voltar. Ela vai vir para se acalmar. Ela vai vir, irmão, para ser repreendida por você. A Bíblia fala, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que antes de resistir o diabo, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, ande em obediência. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, você não vai ter vez contra o diabo. Mas se você está na presença de Deus, irmão, sujeitando-se a Ele, o diabo vai ter que fugir da sua vida. Irmãos, e você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um crente cheio da palavra de Deus. Você precisa ser um crente onde você vai, as pessoas veem Jesus em você. Amém? Assim tem que ser a vida do crente. A Bíblia diz lá em Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? A luz do amanhecer. Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A sua vida, irmão, não é de derrota, a sua vida tem que ser de vitória. Você tem que brilhar mais e mais. Mais e mais. Se você está caindo, se você está em derrota, irmão, cuidado. Se levante, porque a sua vida não é para ser assim. Você foi chamado para fazer diferença nesse mundo. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo, e não para cooperar com elas. Aleluia, eu creio que essa igreja aqui é assim. E muitas outras também. Eu creio, irmãos, em uma igreja que quando alguém morrer lá fora, eles vão te chamar para você ir lá e ressuscitar. Antes de chamar o IML, vão chamar você. Não é nem o pastor não, é você. Deus está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer que Deus está a seu favor ou contra você? Hã? Será que Deus não está contra você não, irmão? Porque, irmão, se Deus estiver contra você, coitado de você, viu? Mas a Bíblia fala, se Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Tudo é possível a Jesus. É assim? Tudo é possível ao que crê. O pastor Gilmar falou domingo passado também, que Jesus não vai descer aqui para curar o enfermo. Jesus vai te usar. Ele usa a igreja dele. Irmão, então o que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus não nos usar, o que nós estamos fazendo nessa terra? Nós não somos cidadãos daqui. Nós não pertencemos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Esperando a morte chegar, com a boca escancarada, cheia de dentes? Ah, eu estou aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Um dia eu parto e vou para a glória. Não, irmão. Você foi chamado para fazer diferença. Você não é comum. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem os dons do Espírito Santo na sua vida. Deus, Ele vai derramar dons sobre a igreja, dons e mais dons. E todos nós, irmãos, seremos cheios dos dons do Espírito Santo, para que a igreja funcione, para que o corpo de Cristo funcione aqui na terra. Você e Cristo são um. Você não é um e Cristo não é outro. Não, você e Ele são um. Ele é o cabeça e você é o corpo. Ele manda e você obedece. Se Ele mandar vai, você vai. Se Ele mandar fica, você fica. Você é um com Ele. Só que a gente tem vivido como se Cristo estivesse lá no céu e nós aqui na terra. Mas não é assim não? Não. A Bíblia fala assim que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Ele lá na glória. Você está assentado com Cristo lá na glória. Pastor, e minha bênção, por que a minha bênção não chega? Porque às vezes você está com um problema de vista espiritual. Por que muitos são abençoados e eu não? Porque ele consegue enxergar mais longe que você. Você precisa amplificar a sua visão espiritual. O Senhor tem bênçãos para você. Efésios 1:3 fala assim: graças ao nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Ele já te abençoou. A gente tem um costume de falar assim: Deus te abençoe, né? Os irmãos.
Deus te abençoe, Pif. Deus te abençoe, pastor El. Mas Deus já abençoou eles, irmãos. Eles já são abençoados. Agora depende da visão deles para poder receber. Depende do tanto que eles creem que são abençoados para receber. Porque o justo vive pela fé. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a partir de hoje, irmãos, você vai direcionar a sua vida de uma vida natural para uma vida espiritual. De andar com os pés na terra para andar com a cabeça no céu. O reino de Deus já veio e já está dentro de nós. O reino de Deus não vem de aparência visível, mas está dentro de você. E o reino de Deus é justiça. Você é justo. Você pode se achar injusto, eu sei. A nossa justiça humana, irmão, é diferente da justiça de Deus. Mas você é justo para Deus. Ele já te justificou. Se você não for justo, você não entra no céu. Porque os impuros não vão entrar lá, os injustos não vão entrar lá. Então você é abençoado. E você precisa, irmãos, se levantar. Receba a bênção que Deus tem para você pela fé. Tenha convicção, tenha certeza daquilo que o Senhor tem para você. Tenha certeza que você já é curado. Pare de andar sofrendo. A doença, irmão, vai ter que retroceder. Ela vai ter que diminuir na sua vida. Ela vai ter que fugir de você. Diminuir os améns, né? Muitos não conseguem crer. Mas eu creio, irmãos, no crescimento espiritual. Ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém deixa de ser bebê e passa a ser adulto da noite para o dia. É uma caminhada, é uma jornada. É mergulhar no Espírito. É andar 1000 côvados com Ele no rio. Depois mais 1000 com águas até o joelho. Depois mais 1000 com águas até os lombos. Para depois você mergulhar no rio do Espírito Santo. E aí você vai conhecer a plenitude de Deus para você. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém.